gente! Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o Teorema de Tales. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. Antes de falar do seu teorema, gente, vamos ver um pouquinho sobre quem foi Tales de Mileto. Ele é essa pessoa aí da foto, e ele foi um filósofo grego que buscava compreender qual é a verdadeira origem do universo. Suas buscas pelo conhecimento fez dele um importante matemático, e os seus estudos são de extrema importância até hoje. O Teorema de Tales, gente, ele afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. E só por curiosidade, foi com esse teorema que ele conseguiu calcular a altura das pirâmides do Egito. Mas, afinal das contas, o que isso tudo quer dizer? Então vamos fazer aqui agora uma representação desse teorema. A primeira coisa que a gente precisa saber é que esse teorema ele se aplica para retas que estão primeiramente na paralela. Então eu coloquei aí como exemplo na tela de vocês três retas, a reta R, S e T, e elas são paralelas, tá? O que significa retas paralelas? Significa que elas têm o mesmo sentido, a mesma direção, tá? Então, eu poderia ter retas assim, por exemplo, na vertical, três retas na vertical são paralelas, tá? E matematicamente, a gente escreve assim, a reta R, barrinha, barrinha, S, barrinha, barrinha, T, tá? Então, toda vez que você vê esse símbolo de duas barrinhas no enunciado, saiba que são retas paralelas, se tratam de retas paralelas. Outro elemento que é usado no Teorema de Tales são as retas transversais que cortam essas paralelas. Então, as retas X e Y são as retas transversais que cortam a reta R, a reta S e a reta T, tá? Essas retas transversais, elas podem ter uma angulação qualquer, tá? Desde que passem por todas as paralelas. Outro ponto importante, tá? Eu tenho os pontos aqui representados pelas letras A, B, C, D, E e F, tá? Esses são os pontos de interceptação entre as retas transversais e as paralelas, ok? Esses pontos, eles formam segmentos de retas. Vamos falar sobre isso aqui agora, Então, os segmentos e a fórmula do seu teorema. Os segmentos de retas, gente, são pedacinhos de uma reta. Por exemplo, eu tinha lá os vértices A e B. Eles formam um segmento de reta AB, tá? Essa maneira que eu escrevi aqui, com um tracinho em cima dos vértices, é a representação matemática de um segmento de reta. O Teorema de Tales, trata-se dos seguintes segmentos. Então, o mesmo desenho que eu usei no slide anterior, quais são os segmentos de retas que eu tenho aqui? Eu tenho o segmento de reta AB, que é esse pedacinho da reta X. Eu tenho o segmento de reta BC, que é esse pedacinho da reta X. Eu tenho o segmento de reta DE, que é esse pedaço da reta Y. E eu tenho o segmento de reta EF, que é esse outro pedaço da reta Y, tá? Então, o segmento de reta, é um pedacinho das retas, ok? E o que ele vai dizer? Ele diz pra gente que eu posso estabelecer uma relação de igualdade proporcional. Ou seja, se eu pegar esse segmento de reta aqui, e dividir por esse, isso tem que ser exatamente igual à divisão dos outros segmentos da outra reta. A nossa fórmula fica assim, então. O segmento de reta AB dividido pelo segmento de reta BC tem que ser igual à divisão dos outros dois segmentos de reta, tá? Vamos fazer um exemplo, então, atribuindo valores para esses segmentos de reta. Então, vamos supor que a minha reta AB aqui, vale 8, certo? E o meu segmento de reta BC vale 32. Já o meu segmento de reta DE, ele vale 6. E o EF, 24. Se a gente pegar esses valores aqui e substituir na fórmula, então, reta AB vale 8, reta BC, 32. Reta DE vale 6, reta EF, 24. Eu tenho aqui uma relação de igualdade.
Então, se eu for resolver essa divisão, ó, se eu fizer o 8 dividido por 32, deu 0,25. E se eu fizer a mesma coisa do outro lado, 6 dividido por 24, ó, dá a mesma coisa, tá? Então, eles são igualmente proporcionais, tanto a reta x como a reta y, tá bem? Vamos ver agora, então, a aplicação disso em um exercício. Trouxe aqui um exercício para vocês do Mackenzie e diz o seguinte: na figura, sendo A paralelo a B e paralelo a C, o valor de x é... E daí aqui eu tenho as opções para os valores de x. Gente, ó, detalhe, aqui eu tenho, ó, 3 retas paralelas que estão diferentes daquela do exemplo que eu dei para vocês, ó. Elas estão agora num outro sentido, porém, elas são exatamente na mesma direção aqui, ó, tá vendo? Portanto, elas são paralelas. Eu consigo estabelecer uma relação aqui de igualdade a partir dessas duas outras retas aqui transversais que cortam as paralelas, tá? Eu não preciso ter nome para essas retas, basta eu saber quanto elas valem, ó, para conseguir aplicar. Então vamos lá. Aqui nessa minha primeira reta, eu tenho um segmento de reta 3x e eu tenho um segmento de reta 2. Então, se eu dividir 3x por 2, isso vai ter que ser igual, aí agora eu olho na outra reta, ao meu segmento de reta 4x mais 1, dividido pelo segmento de reta 3, ficando assim. 2 dividido por 3x é igual a 3 dividido por 4x. Para eu resolver uma conta desse tipo, eu devo multiplicar em x. O que é multiplicar em x? É fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o 2, que multiplica 4x mais 1, que é igual a 3, que multiplica 3x. Ficando dessa maneira, certo? A próxima etapa aqui é fazer a distributiva, né? Então, o 2 ele vai multiplicar o 4x e também vai multiplicar o 1. E o 3 vai multiplicar o 3x. Ficando assim, então. 2 vezes 4x é 8x, 2 vezes 1 é 2. Do outro lado da igualdade, 3 vezes 3x, 9x, certo? Próxima coisa que eu vou fazer aqui eu preciso deixar o x isolado de um lado da igualdade. Então, eu vou pegar esse 8x e eu vou passar para o lado de lá, fazendo a operação inversa. Aqui ele estava somando, para lá ele vai subtrair. Efetuando essa subtração, 9x menos 8x, eu vou ter aqui x, certo? Portanto, 2 é igual a x, ou da maneira convencional, né? X é igual a 2, certo? Encontrei aqui o valor de x, portanto, então, a resposta correta é a letra D. Gente, é isso. Lá no meu Facebook e no meu Instagram tem um mapa mental muito legal sobre o Teorema de Tales, então quem puder me seguir lá no Instagram para ficar acompanhando os mapas mentais que eu coloco, ou curtir a minha página lá no Facebook, eu vou gostar bastante, tá? Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui, continuem me acompanhando, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!